Depois de jantar com seu colega de trabalho, Iraiva, um amigo da faculdade o cumprimenta, pergunta se ele está bem, pede para trocarem o line, ele responde que não tem line, então tudo bem, outra hora eles se veem por aí, a Giwara menciona que ele parece ser um cara legal. Ele responde que ele é um amigo da faculdade, mas depois que seus pais morreram, ficou tão deprimido que nem o viu mais. Kaori vê ele parado na frente da porta e pergunta se ele não vai entrar. Está livre esse final de semana? A senhora Ayako os convidou para sua nova casa. Ela está grávida. Disse que está grávida de 3 meses. Nakarai pede desculpas por ter saído para jantar no dia que ele voltou. Como foi em Kamakura? Ele responde que foi o mesmo de sempre. Mas um programa de TV pediu uma entrevista do nada, e quanto a ele, alguma coisa mudou. Ele afirma que não gostaria de comprar uma TV. Ele responde que tudo bem. Podem comprar esse final de semana? Nakarai informa que só estava brincando, já que ele não gosta de TVs. Kazuaki pergunta se ele está bêbado de novo. Nakarai responde que ele sabe o que ele quer. Mas Kazuaki foge como sempre. Ele fica tão distraído que acaba tropeçando e batendo o dedo do pé. Dia seguinte no trabalho, a Giwara pergunta o que aconteceu com seu pé. Ele informa o ocorrido. A Giwara acha que um salão de beleza poderia ajudar. Pode perguntar para sua namorada. Nakarai acha melhor não, mas ele insiste. Não pode continuar. Andando assim, vai machucar sua cintura. Então ele vai ao salão de beleza, Kaori dar um trato na sua unha, assim como a Giwara pediu. Enquanto isso, ele fica se perguntando que ela não gosta em a Giwara. Aquele cara é gentil e uma boa pessoa. Provavelmente nunca lhe ocorreu o quão perturbado ele tem estado. Que mulher cruel. Também relata o ocorrido para Kazuaki, que fica preocupado perguntando se está doendo. Ele responde que não. Kaori informa que chegou uma entrega de Nakarai. É um presente de agradecimento. Ela menciona que é da marca Vostok também. É uma marca que vende móveis e itens diversos. É bastante popular. A Giwara pesquisa a marca e vê o designer Kazuaki. Ayako comenta que está sem raiz forte. Kaori informa que vai comprar. E o marido dela vai acompanhá-la porque precisa pagar. Enquanto isso, Ayako menciona que este bebê, ela fez em um hospital. Aquele homem é impotente. Ele olhava para outra pessoa nua e se masturbava ansiosamente. Quando termina ele dorme. Feliz, descobriu depois que se casaram. Ela engoliu sua vergonha e consultou a Kaori. Disse a ela que queria ser um casal normal. E sabe o que aquela garota disse? Ela disse isso com alegria. Meu namorado e eu também não fazemos sexo. Eu gosto de ficar com ele, mas quando ele mostra seu lado masculino, isso estraga o clima. A Giwara pergunta por que ela está contando isso. Ela questiona, é porque ele e ela estão no mesmo inferno, só querem fazer amor com a pessoa que eles amam, se sentirem realizados, mas essas coisas comuns são vistas como sujas e nojentas, mas sua situação é melhor que a dela, pelo menos ela gosta de crianças. Provavelmente ela vai querer fazer sexo com ele no dia da ovulação. Nakarai ganha uma TV de Kazuaki, ele agradece e tenta se apoiar em seu colo, mas é rejeitado. Enquanto a Giwara olha em direção de sua namorada, vai até ela e fala, vamos fazer? Ela responde que talvez na próxima vez, já é tarde, boa noite. Ele também é rejeitado de novo, a Giwara fica louco e cansado disso, manda uma mensagem para Nakarai dizendo, você ainda está acordado? Não sei o que dizer, mas eu só quero uma resposta. Nakarai também manda um e-mail pedindo para ele ligar. A Giwara liga, informa que está infeliz e angustiado. Nakarai pergunta onde ele está, ele responde que está na frente da sua casa, então afirma que vai até ele. A Giwara pede então que ele vá para o bairro onde tem o museu, vai correndo pegar um táxi. Kazuaki pergunta se ele vai sair. Ele conta que o sistema da empresa está dando problema, vai sair por um instante, então espera por ele no lugar marcado. A Giwara vai até ele e fala que quer fazer sexo com ele. Nakarai confirma, comenta que não. Sabe por que em hotéis tem tantos travesseiros e as escovas de dentes são tão grandes? Ele está bem? Tem certeza de que consegue fazer isso? Ele responde que está nervoso. Um sentimento antigo é bastante assustador. Nakarai pergunta quando foi sua primeira vez e como foi. Ele responde que foi no primeiro ano do ensino médio, mas não pode dizer como foi por respeito a seu parceiro. Olha para seu pé e comenta que está inchado. Nesse momento, ele se lembra de Kazuaki fazendo a mesma coisa. A Giwara pede permissão para tocá-lo. Nakarai menciona que ele não precisa se preocupar, ele não vai quebrar. Durante o ato, pergunta se está doendo, é desconfortável. Certo.
Ele responde que não, só de pensar de quem não quer esse corpo, não valoriza o que tem. A Jiwara fala que dizer isso agora é trapaça, ele quase chorou. Mas Nakarai afirma estar falando a verdade. Ele não é ruim ou sujo. Dia seguinte, pergunta se ele quer café da manhã, dose matinal de açúcar. Ouviu dizer que aquele museu vai fechar no dia 17 do mês que vem. Nakarai menciona que as coisas começaram lá, teme que algo mais vá acontecer. A Jiwara informa que está feliz por ele ter vindo o encontrar ontem à noite. Ele comenta que ele disse que estava feliz e chorou. Ele fala que não chorou, sério, porque veio. Ele responde que também queria guardar um segredo de Kazuaki. Ele está escondendo algo dele, seja o que for, apesar de sua curiosidade, não quer saber, e ele fala, trair, mas nunca ser pego, então vão alinhar, nenhum dos dois vão terminar com seus parceiros, nada vai mudar, e ser destruído, então está indo antes, entrega dinheiro para o quarto, e tenta ir embora. Ele pergunta o que foi, não quer que ele vá. Ele responde que não quer que ele vá. Nakarai acha que isso é ainda pior. A Jiwara dá um abraço bem forte. Nakarai pergunta e agora? O que eles vão fazer? O que devem fazer? Ele beija seus lábios e comenta que eles dois são loucos, então já que a coisa já está feita, vão fazer amor novamente. Um tempo depois, vê as ligações perdidas de Kaori, e uma mensagem dizendo que estava entediada de ficar sozinha, então foi ver seus pais. Vai direto para o trabalho amanhã. Nakarai chega em casa finalmente, e Kazuaki fala que ele voltou, o problema foi resolvido. Ele responde que sim. Foi um pouco complicado, está cansado, vai tomar banho e tirar uma soneca, pega o celular e abre a mensagem de Ajiwara, perguntando se ele está bem. Ele responde que sim depois de fazer várias vezes, e quanto a ele? Ajiwara responde que quando chegou em casa sua namorada não estava, mas ela vai muito para a casa dos pais mesmo assim. Provavelmente só para matar o tempo. Nakarai pede para ele não falar como se não se importasse. Vá buscá-la, ele escreve que tá tudo bem. Mais tarde a Jiwara recebe uma ligação dele. Chegando lá, pergunta o que ele está fazendo. Ele informa que esqueceu seu ID da mesa. Vamos se apresse e abra logo. Ele lhe compra um café doce. De repente a Jiwara se lembra de Nakarai, dizendo que só de pensar que quem não quer esse corpo, não valoriza o que tem, fica deprimido e fala, eu não quero café, eu quero você, senhor Nakarai. Nakarai responde que já concordaram, que eles não destruirão nada. Ele responde que sabe, quando viu o seu rosto não conseguiu fazer isso. Ele pede para ele ter calma. A Jiwara questiona se ele consegue se acalmar, não entende como ele se sente. Ele é o único que pensa nessas coisas. Agora tem o seu segredo, então está satisfeito e acabou. Desculpe, vai chamar o segurança para ele. Quando chega em casa, Kaori informa que chegou isso para ele, e pergunta se ele comeu. Ele responde que sim, levou um cliente para jantar, vai tomar banho, mas antes deixa seu celular dando bobeira. Depois do banho, percebe que seu celular não está onde deixou, e pergunta se ela viu seu celular, mas ela não está em lugar nenhum, então corre desesperado para fazer uma ligação para Nakarai, pede desculpas. Mas Kaori descobriu eles, ela checou seu telefone e levou com ela. Então de agora em diante, se ele for contatado pelo seu telefone, ele não termina de falar. E o telefone é desligado. Kazuaki sem querer também descobre a traição. Nakarai está fazendo uma compra, e percebe que está sem o telefone. Após isso se pergunta o que ele está fazendo, desenvolvendo sentimentos após o sexo. Quão fácil ele pode ser? Não destruirão nada, foi ele que disse isso. O que diabos está fazendo? Ao chegar em casa, Kazuaki pergunta onde ele estava. Ele responde que foi a uma loja de conveniência, mas como esqueceu o celular, não pôde comprar nada e teve que voltar. Kazuaki continua fingindo que não aconteceu nada, informa que quer se mudar, está cansado de morar em um apartamento, quer ir para Kamakura. Encontrou uma casa linda recentemente concluída. Ele afirma que não sabia disso. Kazuaki comenta que se ele não gosta, podem construir uma nova. Nakarai responde que não é isso, mas vai ser uma longa viagem de Kamakura até seu trabalho. Ele propõe que ele peça demissão então, não está com falta de dinheiro, não precisa trabalhar. Fica um tempo pensando que talvez não seja uma má ideia se mudar, esquecer tudo e recomeçar. Kazuaki então entra e relata que alguém ligou para ele, então atendeu, disse que tinha sido pego, e pediu desculpas. Falou sobre coisas que não faziam sentido. Quem é esse Ajiwara? Ele responde que é um colega de trabalho, mas Kazuaki pergunta se ele é mais do que isso.
Ele responde que agora voltaram a ser apenas colegas, já que atendeu deve ter visto os e-mails. Tudo começou com uma mensagem enviada errada, e continuaram conversando. Até que finalmente se encontraram e transaram. Saiu tarde da noite, mentiu para ele, e passaram uma noite em um hotel. Kazuaki pega o celular dele, pergunta o que ele vai fazer com isso. Ignore ele, ele afirma que não pode. Precisa falar com ele, está preocupado com ele. Kazuaki pergunta se ele tem certeza que quer apenas enviar um e-mail para ele, apenas responda. Nakarai confessa que quer vê-lo. Kazuaki, morto de ciúmes, quebra seu celular, e joga ele na cama. Fala que então ele foi e fez sexo assim tão fácil, e fez com um homem. Ele responde que não foi fácil não. Foi nada fácil, mesmo que parecesse assim, tanto a Jiwara quanto ele. Kazuaki não quer ouvi-lo falar dele. Nakarai comenta que isso não está acontecendo. Ele não deveria fazer isso. Ele pergunta por que não. Já que disse que sempre quis que fizessem isso, Nakarai pede para ele parar. Isso não está certo. Ele pergunta. Agora que transou com outro homem, está satisfeito? Poderia ser com qualquer pessoa. Ele responde que poderia ser com qualquer pessoa. Mas agora, Kazuaki é o único com quem ele não quer fazer. Ele pergunta por que não. Ele responde que é porque não vão poder voltar. Dia seguinte Nakarai quebra o seu chip. Kazuaki pede desculpas. Ele nunca quis lhe machucar. Ele afirma que está tudo bem no trabalho. A Jiwara pergunta se podem conversar durante o intervalo do almoço. Como ele disse no telefone ontem à noite, Nakarai interrompe, dizendo que ele deveria ter se certificado de quem atendeu o telefone quando ele ligou. Foi Kazuaki que atendeu. Ele pede desculpas, não pensou nisso, também não está com seu celular, ela levou com ela. Ligaram para ele com seu celular. Ele responde que não, e mesmo se ligassem, não saberia, seu telefone quebrou, o que vai dizer para sua namorada? A Jiwara pergunta por que ele está falando como se fosse assunto de outra pessoa. Ele afirma que eles são pessoas diferentes, então o ignore. Ele o chama de volta e pergunta, isso é? Ele informa que como ele pode ver, ele ficou furioso de ciúmes, um pouco clichê, mas parece que funcionou. O que foi? Quer que ele entre em detalhes também? Se Kazuaki foi melhor que ele. A Jiwara fala, você é um péssimo mentiroso, não tente bancar o forte, por favor não chore, desculpe, a culpa foi minha. Ele responde que não foi. Desculpe, mas não pode fazer nada por ele, tem que ir. A Jiwara chama por ele, mas Nakarai propõe que deixem um ao outro em paz. Sua colega informa que ele acabou de receber uma entrega, é da Kaori, onde contém seu celular. Ela quer conversar com ele depois do trabalho. Chegando lá, pede desculpas. Ela afirma que viu tudo em seu telefone, a pegou desprevenida. Há tantos lados dele que não conhecia, descobriu que é do tipo de mulher que bisbilhota o telefone do namorado. A Jiwara não acha que as coisas seriam assim. Encontrou alguém que ouvia seus problemas com quem trabalha, era para ser só isso. Ela pergunta o que ele quer fazer a seguir, terminar com ela e ficar com ele. Ele responde que não é assim, então ela pergunta, quer se reconciliar então? Então ela vai primeiro, ainda gosta dele, se ele dormisse com uma mulher. Talvez ela encontre uma maneira de esquecer isso, mas simplesmente não entende porque tinha que ser um homem, não aguenta, é isso que está a incomodando. Tocar o corpo um do outro seria insuportável. Ele afirma que já é insuportável para ela. Kaori questiona que é porque não permitiu que a tocasse. Ficou tão desesperado que agarrou o cara mais próximo. Ele pergunta, não permitiu? Não é seu cachorro de estimação. Ela relata que aquele dia que ele saiu, também se sentiu horrível, pensou que deveria ir atrás dele, trazer ele de volta e pedir desculpas, mas depois de se desculpar, eles teriam que ficar, né? Com esse pensamento, seu corpo não se mexia. Não é que esteja insatisfeita com ele, gosta dele de verdade, mas não importa com quem ela namora, depois de um tempo, simplesmente para de querer. Sempre que ver ele magoado, pensa, faço amanhã. Toda vez, e ficava pensando, lá vamos nós de novo, mas não conseguiu ir em frente. Ele nunca culpou ou a xingou em seus e-mails. Sempre soube que ele estava sendo muito carinhoso com ela. Apesar dessa situação, sente muito. Ele também pede desculpas por fazer algo desonesto. Ela pede para ele dizer, então ele fala, encontrei outra pessoa de que gosto, vamos terminar. Ela dá adeus e vai embora. Outro dia, narra que desde então, ele tem o evitado no trabalho. Neste ponto, talvez sejam iguais. Por outro lado, Nakarai relata que desde então, Kazuaki não voltou para casa nenhuma vez. Não é mentira que está interessado em Ajiwara, mas é por causa de sua solidão. Isso baixa a sua guarda temporariamente.
Na rua, escuta uns colegas falando que a Giwara terminou com a namorada, não sabe o motivo. Nakarai quer mandar uma mensagem perguntando se ele está bem, mas fala que isso não é mais da sua conta. Kazuaki volta para casa e pede desculpas por não ter entrado em contato com ele. Nakarai também pede desculpas, quer falar uma coisa, ele é muito importante para ele e isso não mudou, mas acha que não podem voltar. Kazuaki relata: eu sempre gostei de você, desde que éramos crianças. De uma forma especial, mas para você, eu sempre fui apenas um amigo próximo, certo? Então eu só queria estar ao seu lado, este era meu pensamento, mas no dia do acidente, eu vi o carro dos seus pais. Quando estava na cidade, eu acenei, e eles me viram. Então eles pararam na beira da estrada para dizer oi. Eles pareciam felizes. Disseram que tinham comprado um presente para você por ter conseguido um emprego. Então eles disseram: por favor, cuide do Nakarai. Nós nos despedimos. Depois disso, o carro deles, se naquele momento eu não acenasse para eles, eles não teriam sofrido o acidente. Não ousei te dizer que eu fui a razão de você perder os dois pais ao mesmo tempo. Depois disso, eu disse a mim mesmo que fiz isso por você. Então eu tomei coragem, cuidei de você. A coisa mais assustadora foi que uma parte de mim ficou feliz por ter conseguido fazer isso, enquanto tirei sua família de você. Fiquei feliz quando você disse que gostava de mim, mas esse sentimento foi causado pela morte de seus pais, não teria acontecido de outra forma. Ele responde que não é nada disso. Kazuaki continua: sempre que você me quis, houve tantas vezes que eu simplesmente queria esquecer tudo e te abraçar, mas aquele dia voltou. Nakarai o chama de idiota. Afirma que ele poderia ter ficado quieto, ficou quieto e foi seu namorado e viveu feliz com ele. Sempre soube que ele escondia algo dele, mas fingiu não saber. Depois pergunta: Kazuaki, você gosta de mim? Ele responde que sim, ele o ama. Então ele informa que o que está prestes a dizer, ele deve acreditar 100%. Ele não deve duvidar disso, mesmo que ele não tivesse acenado para eles. Não teria mudado nada, estava predestinado. E se eles não tivessem saído aquele dia, ou o que aconteceria se eles não saíssem de carro? Havia inúmeros cenários, mas quando se trata de vida e destino, as coisas já estão definidas. Enquanto estiverem vivos, há coisas que devem aceitar, mesmo que pareça impossível. Ele não fez nada de errado, ele não estragou nada. Então, a energia que ele usou para o apoiar, quer que ele use isso para se fazer feliz. Depois disso, Nakarai fala consigo mesmo que quer ver o Ajiwara, quer mandar um e-mail para ele, quer ligar para ele para ouvir sua voz, quer vê-lo, quer beijá-lo, fazer amor com ele, quer que ele diga que gosta dele, quer dizer a ele que gosta dele. No trabalho, uma colega comenta que estava o procurando. Ele precisa organizar uma festa de despedida para a senhora Kondo, que se demitiu para se casar. Ele afirma que nem conhece ela. Organizar uma festa. Ela não deveria pedir para o Ajiwara? Ela responde que ele pode ter ido embora nessa época. Desculpe, finja que não ouviu isso. Se quer realmente saber, pergunte a ele mesmo. Ajiwara está saindo do museu. Nakarai vai até ele, pergunta se ele quer um guarda-chuva, o que significa: ele já deve ter ido embora nessa época. Ele responde que não vai para lugar nenhum. Nakarai então confessa que gosta dele, quer estar com ele. Ajiwara informa que quer estar com ele também. Os dois finalmente podem ficar juntos e felizes. Curte e comenta para mais vídeos.